Olá meus amigos, tudo bem? Sempre que eu vejo uma imagem como essa, de um barco estacionado numa marina, de uma vaga tão pequena, um barco aí, sei lá, dos seus 40 pés, eu fico imaginando como é que o cara pôs o barco aí dentro dessa vaga. Como é que ele fez isso sem estragar o barco dele, sem estragar o trapiche, né? E se tinha vento? E se a maré estava forte? Como é que o cara fez? Resolvi então procurar respostas para essas perguntas. Olhei na internet, olhei vários vídeos, olhei vários cursos e resolvi compilar isso que eu aprendi e colocar nesse vídeo que vocês estão vendo agora. Espero que seja útil. Tem muita informação que eu achei muito interessante. Está dividido em partes, mas essa primeira parte que nós vamos ver agora é referente às forças que atuam sobre o barco nesse processo. Então eu chamei esse vídeo de como atracar seu veleiro em um trapiche ou uma marina. Esse vídeo deve ser utilizado só por barcos que têm a rotação de hélice à direita. Então sempre verifique no teu barco se a sua hélice vira à direita, ou seja, quando você bota a tração para frente, vê se ele vira à direita, porque os às esquerdas o tratamento é diferente. Então esse vídeo não vai servir para você, você tem que procurar outro tipo de informação. Mas isso é muito importante. Então as informações que você está tendo são barcos que têm rotação de hélice à direita. Outra coisa, são barcos que são montados com a hélice fixa, ou seja, um pé de galinha ou uma rabeta fixa e um leme, diferente de uma lancha que tenha um motor de popa aí, porque aí a própria leme funciona com uma hélice, ele tem movimento. Então não é para isso, também não. Então serve especificamente para barcos de maior porte, acredito aí entre 30 pés e 60 pés, né? Veleiros, que é o que a gente tem, é o que a gente conhece, né? E que tem rotação de hélice à direita. Isso é muito importante. O que nós vamos ver nesse vídeo aí, né? Como aportar seu barco corretamente, seja paralelamente a um trapiche, seja dentro de uma marina, né? Como é que eu traço um plano com a tripulação antes de começar então a fazer a atracação? Eu tenho que ter um plano, da onde vem o vento, da onde vem a corrente, você pega tal espia, você pega tal espia, o que cada cabo, o que cada um vai fazer, né? E quais fatores que devem ser observados antes de você fazer qualquer tipo de atracação. Quer dizer, o vento, a corrente, né, as próprias marés, se eu devo realmente atracar agora, se não está perigoso, se existem outras embarcações dentro da marina. Nós vamos passar por cada ponto desse aí, nesse vídeo, tentando aprender um pouco mais sobre essa situação. Aqui estão alguns pontos que a gente vai tratar durante esse vídeo. A primeira parte é um pouco de teoria. Na segunda parte nós vamos ter meio de amarração, ou seja, a utilização das espias, cabos, como se deve se prender o barco a uma marina ou a um trapiche. Saindo do cais, ou seja, tirando o teu barco de dentro do cais ou de uma marina, qual é a maneira mais segura de fazer isso, né? Fazendo uma atracação paralela num trapiche, com vento, sem vento, com corrente, sem corrente, com outro barco no trapiche, né? Atracando de proa, especificamente atracando de proa e atracando de proa para ser utilizados em marinas, em duas situações distintas, né? E a primeira coisa que nós vamos falar da teoria são as forças que atuam sobre o barco. E a primeira delas é o pivô central. O pivô central é como se fosse o barco tivesse um pino no meio dele que travasse ele na água e ele girasse em torno desse pino, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente faz isso para entender isso? Quando você dirige teu carro, o que movimenta, o que direciona o carro são as rodas da frente. Você vira a direção e ele toma a direção, o caminho que você deu com as rodas dianteiras. No caso do barco, como nós usamos um leme na parte traseira, o que direciona o barco é a parte traseira. Então quando você vira a parte traseira para um lado, a parte da frente vai para o outro e vice-versa. Então vocês têm que sempre imaginar que o barco gira sobre um ponto, que nós chamamos de pivô central. O que é esse pivô central? Grosseiramente fica no meio do barco, né? Quando o barco está navegando avante, ele fica um pouquinho mais para frente, e quando você está em revés, ele fica um pouco mais para trás. Mas a grosso modo é um ponto no centro do barco. Então sempre que você vai movimentar teu barco, você tem que imaginar que quando você mexe o leme para um lado, é como se esse pivô central travasse ele na água e ele movimenta o bico para o outro lado, né? Então a proa para um lado, a popa para um lado, a proa para o outro e vice-versa.
falamos bem no comecinho sobre hélice que gira em rotação à direita, né? Esse exemplo aqui é bem claro, né? Aqui nós temos um veleiro visto de trás, a sua quilha e sua hélice. Então quando o barco vai avante ou ele está acelerando o motor, a hélice gira nesse sentido aqui. E quando na ré, no caso do reverso, ele vai girar no sentido anti-horário. Isto aqui é o que nós chamamos de hélices com rotação à direita. No caso de rotação à esquerda, ela funciona inversa, mas tudo que nós estamos tratando nesse vídeo não vai funcionar da mesma maneira. Então é o que eu falei no começo, observe bem se teu barco tem rotação à direita na hélice. Vamos falar um pouco sobre propulsão. Propulsão funciona como um ventilador. Quando ele está ligado na sua casa, ele impulsiona o ar, né? E a hélice faz a mesma coisa. A única diferença é que ela impulsiona a água. Então quando a propulsão está ligada avante, ou seja, o motor está avante, a rotação da hélice é à direita, ele está jogando a água para trás e imediatamente impulsionando o barco para frente. O inverso acontece na marcha reversa, ou seja, a hélice gira no sentido anti-horário, a propulsão é contra o barco e o barco se locomove para trás. O ponto mais importante aqui esclarecer é o seguinte: quando a marcha é avante e a propulsão é para trás, ele está jogando água sobre o leme. Isso significa que a propulsão está ligada, o leme se movimentando à direita ou à esquerda, ele vai direcionar o barco. No caso da marcha reversa, isso não acontece, porque a propulsão é contra o barco, não está sendo jogada água contra o leme. Então você não vai ter utilização do leme nesse momento. O leme não funciona nesse momento. Então o leme, no momento que você está manobrando o teu barco dentro de um cais ou dentro de uma marina, você tem que sempre lembrar, o leme só funciona quando você tem a propulsão para frente. Na propulsão para trás ele não funciona. Quando você está navegando, quando você está velejando, está numa velocidade maior, aí o leme vai funcionar. Mas em baixas velocidades, o teu leme em reverso não vai funcionar. Aqui nós temos uma coisa que é o efeito da propulsão sobre o leme. Então como é que isso aqui funciona? Eu tenho um desenho aqui fixo, o desenho fixo aqui é o barco na minha primeira posição. Então vamos supor, aqui eu tenho o nosso pivô central, eu tenho o nosso leme, a nossa hélice, jogando a propulsão à direita, conforme indica a flecha, e o nosso leme está virado à direita. Então o que acontece com o barco? Automaticamente ele vai virar à direita. Então nós fizemos pressão sobre esse leme e automaticamente ele vai à direita. Se esse leme estiver virado à esquerda, a pressão da água vai ser sobre a esquerda e o barco vai ligar à esquerda, vai virar à esquerda. Então nós temos a frente do barco vai para a esquerda, empurrado pela propulsão sobre o leme à direita. Então quando você vira teu leme à direita, ele vai fazer a propulsão e o barco vai virar no mesmo sentido. Leme à esquerda, deflete a propulsão para a esquerda. Lembrando sempre, isto é sempre avante. O que acontece quando você está em reverso? Só acontece uma situação conforme esses dois diagramas que nós temos aqui, né? A única coisa que acontece aqui é isso. Então o barco está virando nesse sentido a nossa hélice, tá? Como o leme não faz efeito nenhum, o único efeito que ele tem é puxar o barco um pouco para o lado. Então sempre que você dá reverso no teu barco, você está andando em ré, ele tem uma tendência a ir para a esquerda. Ele nunca vai para a direita, ele tem uma tendência a ir para a esquerda. Aqui nós fizemos até um desenho ao lado aqui, como se fosse aquelas hélices daqueles barcos que usavam-se no Mississippi antigamente. Então que ele funciona da mesma maneira, ou seja, quando ele entra na água, ele acaba cavando dentro da água e puxando o barco para o lado esquerdo. Então você lembre, quando você estiver manobrando o teu barco em revés, né, ele só vai, o único movimento que ele vai fazer é puxar um pouco para a esquerda. Isso é muito útil quando a gente está fazendo uma manobra, mas sempre para a esquerda. Aqui nós temos os arcos de locomoção do barco. Aqui diz, o barco sempre se moverá
se moverá em forma de arco, seja avante, seja em reverso, obedecendo à posição do leme. Então, se nós temos um leme à esquerda, automaticamente o barco vai executar um arco à esquerda. Se o leme estiver virado à direita, posicionado para a direita, nós sempre teremos um arco em relação indo à direita. Isso tanto para frente como para trás. Ele nunca vai fazer um movimento brusco, com uma quina ou 90 graus. Sempre é um arco. Tudo no barco é suave. Não existem momentos... você não dobra uma esquina com o barco, por exemplo. Você vai ter que fazer alguns movimentos com ele, porque ele sempre precisa de um ângulo de abertura grande. É o que a gente chama de arco. Aí ele sempre vai executar esse arco aí para poder se movimentar. Aqui nesse próximo diagrama aqui nós temos uma comparação entre a roda de leme e a cana de leme. A roda de leme, se virada à direita, o barco vai à direita. Então você vira a roda de leme nesse sentido, ele vira o teu leme nesta posição à direita e o barco vai à direita. No caso da cana de leme, ele é o inverso. Você pegaria a ponta da sua cana de leme e você posiciona ela para o lado esquerdo, o barco vai à direita. Se você posicionar a ponta da sua cana de leme à direita, ele vai para o lado esquerdo. Então ele faz a cana de leme, no caso da cana de leme, é sempre o inverso. E no caso da roda de leme, funciona como o carro. Quer dizer, se você virar para o lado esquerdo, ele vai para o lado esquerdo. E se você virar para o lado direito, ele vai para o lado direito. Sempre em arco. Sempre lembrando, o teu barco não faz uma curva, ele não faz 90 graus. Ele sempre faz curvas abertas, sempre faz um arco. Outro fator que influencia muito no barco, quando a gente está parado tentando manobrar ele para colocar ele numa vaga ou numa marina, é o efeito do vento, né? Só que o vento ele faz usando a mesma teoria do ponto de pivô que nós temos, né, no centro do barco. Quando o vento pega do lado do barco, o que ele faz? A tendência dele é empurrar a proa primeiro. Então sempre que você tem um vento lateral no barco, seja a bombordo, seja a boreste, o barco vai para o outro lado, mas a primeira parte que vai é a proa. Ele não vai igualmente, lateralmente o barco inteiro. Então sempre a proa. Então quando você vai fazer uma manobra, o cuidado que você tem que sempre lembrar eu estou com vento lateral, então o meu barco vai ter uma tendência a ir de proa. Então eu tenho que corrigir isso de alguma maneira. O efeito da corrente já é diferente. Se você tem uma corrente lateral no barco, ela é por inteiro. O barco vai devagarinho, ele vai acompanhando a corrente. É como se fosse uma bola na corrente, ela vai indo lateralmente conforme a corrente. Mas diferente do efeito do vento, ele vai empurrar o barco por inteiro para o lado. Bom, temos uma coisa que é muito importante nos barcos, que é o momento ou inércia, tá? O que isso significa? Isso significa que quando você põe um corpo em movimento e você tenta pará-lo, ele tem alguns instantes que ele ainda vai continuar se locomovendo. É como um carrossel. Você vira o carrossel, você pode desligar o motor do carrossel, mas por alguns instantes esse carrossel vai virar, porque ele tem um momento ou uma inércia. Os nossos barcos têm a mesma coisa. Quando você está no teu carro, dirigindo o teu carro, e você por alguma razão você pisa no freio, se você estiver numa velocidade baixa, ele vai parar quase que instantaneamente, ele vai parar onde você está. Se você estiver numa velocidade maior, o que vai acontecer? Ele vai travar as rodas, se não tiver ABS, ou ele vai fazer um movimento ainda durante alguns metros, você vai ter movimento com ele até ele parar. Isso chama-se inércia ou momento. E os barcos têm a mesma coisa. O barco não tem freio, né? Você só tem acelerador, você não tem freio no barco. Você tem o motor que vai para frente e vai para trás, né? Você não tem freio. Então nós temos algumas regras que têm que ser obedecidas aqui, que são muito importantes. Quanto maior o seu barco, se for um barco de 20 pés, ele vai ter uma inércia. Se for um barco de 60 pés, ele vai ter uma inércia muito maior. O que isso significa? Que ele vai precisar de um espaço muito maior para parar. E ele também vai precisar de uma aceleração muito maior para começar a se locomover, porque a resistência que ele vai ter é muito maior. Se você tem um pequeno barco, um dinghyzinho de 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, e você precisar pôr ele em movimento, é muito rápido. Qualquer energia que você jogue nele, um motor elétrico, um motor pequeno, ele vai se locomover.
Agora, num barco com este porte, você precisa de muita energia para pôr ele em movimento e você precisa de muito espaço para que ele pare o movimento também. Então você tem que ter isso em mente. Quanto maior o seu barco, mais momento ele vai ter, mais inércia ele vai ter. Uma coisa que engana muitas pessoas quando estão manobrando seus barcos é que eles olham, às vezes, num ponto no horizonte, ou olham outro barco que está do lado e dizem, puxa, meu barco está parado, né? Nesse momento ele está parado. E muitas vezes não está, ele ainda está em movimento. Então a melhor coisa de você fazer para você ver se teu barco está em movimento é olhar as bolhas na água, elas nunca enganam. Quer dizer, se olhou na água, as bolhas estão se movimentando, o seu barco está em movimento. Então ainda não está parado. Se é o que você quer, ficar com o barco parado para fazer algum tipo de manobra, olhe sempre as bolhas. Nunca olhe um ponto no horizonte ou até um barco ao lado que está estacionado. Use as bolhas como referência, você não vai errar nunca. Bom, vamos falar um pouco de velocidade e RPM. Lógico que isso aqui é muito a grosso modo, tá? Esses valores que a gente colocou na tela aqui são para um barco com motor diesel, em torno de 40 pés, onde a gente coloca, como a gente não tem um velocímetro no barco, para a gente poder dizer, puxa, estamos a 20 km por hora, ou estamos a 80 km por hora, o que a gente faz? Nós usamos como referência as rotações por minuto. Todo barco tem um contador de RPM no seu painel. Então o que a gente faz a grosso modo? A baixa velocidade, 800 RPM. A média velocidade, 1500 RPM. E uma velocidade máxima seriam 3000 RPM. Então sempre que você precisar mexer no acelerador do teu barco, use isso como referência. Puxa, eu preciso de pouca velocidade. Poxa, então as 800 RPM, ou no caso do meu barco, que você vai descobrir qual é a RPM baixa para o teu barco, são 600 ou são 700. Você tem que ter essas variáveis na tua cabeça. Porque vai ter momentos que alguém vai dizer para você, olha, a velocidade média nós precisamos agora. Você diz, puxa, a velocidade média para mim é 1400 RPM. E a minha velocidade máxima é 2800 RPM. Então esses valores você tem que ter. São muito úteis. Tá? Uma coisa que a gente usa muito nas manobras são aceleradas fortes. Aí você vai usar essas RPMs que nós acabamos de falar, né? De repente eu preciso corrigir o curso do barco, eu preciso dar uma acelerada forte, né? Que a gente chama de forte e longa à frente. É uma aceleração forte por 3 segundos. Ou seja, nós vamos dar um gás no motor mesmo, forçar ele mesmo no máximo durante 3 segundos, para que o barco corrija alguma posição que a gente está precisando. Ou eu vou dar uma fraquinha à frente, só dar um galetinho pequeno, só dar uma aceleradinha leve, que eu preciso fazer uma pequena correção. A mesma coisa eu posso fazer a ré. Então vai haver algumas manobras em que a gente vai dar várias aceleradas para frente, seguidas de aceleradas para trás, para frente e para trás, para poder corrigir o barco dentro de uma vaga, ou fazer ele girar numa determinada posição, ou ir contra o vento, que a gente está com dificuldade de ir contra o vento, eu dou uma acelerada forte e consigo fazer ele contra o vento. Então essas coisas são muito úteis. Uma acelerada forte, longa à frente, você sabe, são 3 segundos, pé embaixo, né? Ou mão embaixo, né? Fraca à frente, quer dizer, eu quero corrigir só um pouquinho, quero empurrar ele para dentro da vaga, eu dou uma pequena acelerada. Então, o que seria uma acelerada fraca à frente? 800 RPM, 700 RPM. O que é uma forte e longa à frente? Então, vou enfiar a mão, o motor vai lá para 3000 RPM durante 3 segundos e eu tiro novamente para o neutro, né? Isso vai ser muito útil durante as nossas manobras, né? Posições de leme, né? Isso é uma outra coisa que influencia na nossa manobra. Nós temos, para manobrar, nós temos 2 variáveis só praticamente, né? Que estão no nosso controle. Nós temos o nosso acelerador e nós temos a posição do leme. Então nós vamos ter que usar essas 2 variáveis aí para nos colocarmos dentro de uma vaga numa marina, por exemplo. Então algumas coisas. Quando alguém fala leme à direita, é virar o leme suavemente à direita, né? Então, quando alguém fala meio leme à direita, quer dizer virar o leme para meia posição de virada, ou seja, mais ou menos uns 45 graus que o barco sairia. E o leme todo à direita, virar o leme até bater no limitador. Quer dizer, a pessoa grita para você, olha, vira o leme todo à direita. Quer dizer, você vai rodar o leme até bater no limitador, porque você tem que fazer uma guinada mais forte, né? Os mesmos servem para a esquerda. Isso são só referências. É só para a pessoa dizer assim, meio leme à direita. Pô, o que significa isso? Bom, significa que eu tenho que virar o leme para meia posição de virada. E cada barco tem uma posição. Quer dizer, eu não posso dizer para você assim,
que se você virar o leme 1/3 para a direita ele vai fazer isso. Não, cada barco tem um cabeamento, cada barco tem às vezes um sistema hidráulico, ou outro tem um sistema por cabos, ou outro tem um sistema por pinhão e cremalheira. Quer dizer, você tem que saber onde é que é a tua posição de meio leme, você tem que saber onde é que é a tua posição de todo o leme à direita, né, ou à esquerda, né? Essas são posições individuais e cada capitão tem que descobrir como isso funciona no seu barco. Uma das coisas mais úteis para a gente quando está fazendo uma manobra é girar o barco sobre o pivô, ou seja, girar o barco sobre o próprio eixo. Eu posso fazer um giro de 270 graus, eu posso fazer um giro de 180 graus, eu posso fazer um giro de 45 graus. Vai ter em vários momentos, em várias manobras que você vai ter que virar o barco, né? Como é que a gente faria isso com o carro da gente? Eu quero fazer uma virada com o carro na rua, por exemplo. Eu usaria a minha primeira marcha, usaria o meu volante e usaria a minha ré, né, para fazer isso até chegar na posição que eu quero virar na rua. E o barco você vai ter que fazer a mesma coisa. A diferença para o barco hoje é que nós não temos a ré, que como você sabe, o leme em ré não funciona. Então nós não temos como direcionar, mudar o sentido do barco, mudar o sentido que ele está indo usando o leme e a ré. Então nós usamos uma coisa muito interessante. Nós usamos o leme virado para um lado só. Ou seja, nós viramos o leme totalmente à direita, a boreste, e ele fica fixo nessa posição. Nós damos uma acelerada forte e longa, 3 segundos, mão embaixo para frente. Cortamos o motor, ele por inércia ele vai girar um pouquinho, né? Nós damos uma nova acelerada para a esquerda, para trás, né? E ele vai virando lentamente para o seu eixo. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai dando aceleradas para frente, longas, corta neutro, espera um pouquinho, ré novamente, e ele vai girando sobre o próprio eixo, né? O espaço que ele ocupa para fazer esse giro praticamente é o tamanho do barco. Ele consegue girar sobre o seu próprio eixo. O que muda aí um pouco se você tem influência de vento, se está ventando muito, se você tem uma maré ou uma corrente te puxando para o lado. Mas se você tiver um azeite, um arzinho de azeite realmente, você consegue virar o barco sobre o próprio eixo, usando uma posição de leme sempre. Sempre o leme virado à direita. Lembro novamente, para barcos que tem a hélice que gira à direita. Uma observação que é importante: não mudar a posição do leme quando for reverso, pois o leme não funciona a baixas velocidades em reverso. Não tem propulsão agindo sobre ele. Então, leme sempre virado à direita, fixo, e nós vamos usar o acelerador para frente, neutro e para trás. Esse esquema que parece um pouco complicado aqui, nós vamos ensinar como é que gira sobre o eixo. O cinza, aqui a flechinha cinza, indica a direção da propulsão, e o preto indica a direção do leme. Então nós colocamos o leme à direita, né? Ele está voltado à direita. Nós vamos colocar a nossa propulsão. Aqui está a posição original do barco, que é a posição número 1. E nós vamos acelerar o barco uma acelerada forte e longa. 3 segundos. O que ele vai fazer? Ele vai girar para a posição 2, ele vai começar a girar e vai vir para a posição 2. Nós cortamos o motor, né? Aqui no segundo desenho, o que ele faz? Aqui é a posição 2 e aqui é a posição que ele está na 2. Nós então mantemos o leme na mesma posição e nós botamos o motor em reverso. Uma aceleração forte em reverso. Nós aprendemos anteriormente que quando ele vem para reverso, o que acontece? Ele puxa o barco para a esquerda. O leme não tem mais efeito nenhum, mas ele puxa o barco para a esquerda. Então ele começa a trazer a traseira do barco para essa posição aqui, né? Vamos ver no próximo desenho. Novamente nós colocamos em neutro e damos mais um acelerão. O leme está na mesma posição, a força da propulsão está para esse lado e ele vai empurrar o barco para uma posição que é praticamente 90 graus ao que nós estávamos originalmente, tá? Vamos vir aqui embaixo, estamos com o barco nessa posição aqui. Novamente nós vamos colocar em reverso, ele vai puxar a traseira do barco para o lado esquerdo. Nós cortamos o reverso, vamos para essa posição aqui. Nós aceleramos o barco sempre com o leme na mesma posição. Nós aceleramos o barco, ele vai empurrar a traseira para cá e nós damos novamente um reverso. Ou seja, nós saímos do barco, estava indo aqui
para o teu lado direito do teu monitor, e agora o barco nós invertemos, ele está indo para o lado esquerdo. Veja que em momento nenhum nós mudamos a posição do leme. O leme estava sempre na mesma posição, sempre à direita. Isso funciona nos barcos que têm tração de hélice à direita. Então, como é que funciona isso? A gente vai dar uma pancadona no acelerador para frente, nós vamos trazer ele para o neutro e nós vamos para trás. Então é uma coisa visual, você vai olhando e vai dizendo, puxa, ele está tomando a posição que eu quero, reverso. Está chegando na posição que eu quero, neutro e uma acelerada. Está chegando na posição que eu quero, novamente neutro e reverso. Então, praticamente com 6 posições diferentes, 3 acelerados e 3 reversos, nós giramos o barco dentro. Ou colocamos ele em 90 graus, quando nós precisamos dele em 90 graus, ou precisamos colocar ele de ré dentro de uma marina, a posição que a gente precisa para colocar ele. Então, essa aqui é uma das manobras mais importantes que nós vamos utilizar sempre. Tá? Cuidados com o seu inversor. Como você fica dando pancada no teu inversor, para frente, para trás, para frente, para trás, quando manobrar, não esqueça de parar no neutro. Então, entre uma operação de avante e reverso, sempre você tem que parar no neutro. E coordene corretamente o engate e o acelerador. Quer dizer, você tem que ter muito cuidado. Sempre mentalize avante, neutro, reverso. Não passe do avante direto para o reverso ou do reverso para o avante, porque você vai ter problema com o teu inversor. Então, o único cuidado que você tem que ter com o teu equipamento é esse. Sempre que vai fazer uma manobra, parar no neutro para que você não estrague o teu inversor. Vamos falar agora sobre os meios de amarração, as famosas espias. No barco a gente não chama de cordas, pode ser chamado de cabos, mas o nome correto é espias. Resulta de qualquer cabo que você use para fazer uma amarração de um barco, chama-se espia. Sempre devemos usar espias de pontas lisas, nunca com alguma coisa que possa enroscar em alguma coisa, ou com um loop na ponta, porque vai ter alguns momentos que você vai ter que lançar essa espia para alguém, ou amarrar ela em volta de um poste e depois puxar ela sozinho, e se ela enrosca, você vai ter dificuldade depois para tirar. Então sempre usar espias de pontas lisas. Outra recomendação que a gente faz é que usem material à base de nylon. O nylon tem uma vantagem porque ele dilata. Então no momento que você amarra teu barco bem esticadinho num trapiche ou numa marina, o tempo muda, ou a maré sobe, então ele tem a possibilidade ele estica e vai manter teu barco sempre bem amarrado. As espias que nós usamos são o lançante de proa, lançante de popa, spring de proa, spring de popa e o través. Spring vem da palavra inglesa spring, mola, Então spring de proa e spring de popa e o través. Vamos ver cada uma delas então. O lançante de proa, como está vendo nesse desenho aqui, nesse diagrama, ele é preso no cais e evita que o barco caia de ré, ou seja, evita que ele vá para trás. Essa é a função do lançante de proa. O lançante de popa, nós amarramos, colocamos aqui, evita que a embarcação vá avante. Então, a partir do momento que você tem um lançante de proa e um lançante de popa, o barco não vai se locomover em nenhum dos dois sentidos. O spring de proa, como nós estamos vendo no desenho aqui, tem a mesma função do lançante de popa. Mas por que tem mais um, então, se tem a mesma função? A ideia é exatamente isso, você tem um reforço, Você tem uma coisa que, se um falhar, você tem o segundo, A mesma coisa é o spring de popa, que faz a mesma função do lançante de proa. E nós temos mais uma, que é o través, que é essa no meio aqui, que evita que a embarcação se afaste do cais. Resumidamente, nós temos, quando nós amarrarmos nosso barco em um cais, nós temos que ter 5 cabos presos. Não é o padrão que o pessoal usa. O pessoal põe 2 cabos e acha que está tudo certo. Então, vocês lembrem que a segurança do teu barco e a segurança dos outros que estão em volta depende desses cabos. Então, quanto mais cabos você colocar, ou colocar todos os cabos completos, melhor vai ficar. Bom, o que nós temos que ter a mais? Nós temos tipos de nós que são úteis, São os nós que são realmente, nós vamos usar nessas situações de atracação, A volta num cunho é o que mais você usa, ou seja, a amarração de um lançante ou do spring no cunho do seu barco.
ou um cunho que tenha no convés, né? Este é um nó ou uma volta que você deve aprender muito bem. Você deve poder utilizar ela no escuro, saber colocá-la no escuro, ou talvez até, sei lá, usando uma luva de boxe, né? Você vai ter que saber fazer, porque isso realmente, a segurança do seu barco está aí. E a outra facilidade que a volta de cunho tem é na hora de você tirar. Ele é muito fácil de você desatar. Então a volta num cunho é uma coisa que você tem que aprender. Quer dizer, aprenda bem, vai lá, treina, e quando você terminar de treinar, você treina mais um pouco, né? Nós temos o outro nó que chama-se nó bolina, né? A função dele é formar um laço para que na hora que você quiser passar em volta de um palanque, de um cais, alguma coisa, você passa em volta e ele se desata muito facilmente. E o nó de amarra, né? Que também é muito utilizado. Eu recomendo, tem um sitezinho embaixo aqui, que eu estou mostrando aqui, www.animatedknots.com. Recomendo que você dê uma passada nesse site, que eles mostram para e passo como faz todos esses nós e outros tipos de nós que são importantes. Mas é muito legal esse site aqui, porque ele vai te mostrar para e passinho como faz, é bem facinho, vai te ajudar a aprender a fazer esses nós aí. Medidas de segurança que você tem que ter quando você está atracando o teu barco ou desatracando o teu barco. Não tente atracar manualmente um barco com mais de 28 pés, né? Quando você tem uma lancha pequena, um barquinho de alumínio, alguma coisa, joga o cabo para alguém, esse alguém puxa o barco, amarra, né? Puxa com a mão, empurra com o pé, senta no trapiche, isso é possível. Mas num barco com mais de 28 pés, com o peso que ele tem, ele vai, por exemplo, bater no trapiche, você vai pôr a tua mão para evitar que ele faça isso, vai pôr teu pé, ele vai continuar a bater, a diferença é que ele vai esmagar a tua mão e teu pé. Então nunca põe as mãos ou pés para segurar o impacto do barco. Use as defensas, põe as defensas, use um cabo, mas nunca, se ele vai bater no trapiche, deixe, porque se você colocar a mão ou pé, só vai agravar a situação, porque você vai acabar se machucando, tá? Uma outra coisa que a gente vê que é muito importante é nos dias de vento forte. Você está ventando pra caramba, você vai aportar teu barco, então na hora de amarrar, use mais springers, quer dizer, use o máximo que você tiver de linhas de amarração. Se você está vendo que tem dificuldade no trapiche que você vai aportar ou no cais que você vai aportar, tente sempre um trapiche ou um cais de mais fácil acesso, né? Puxa, tem um mais perto, ou tem um que está numa situação de vento melhor, numa posição melhor em relação ao vento, né? Sempre considere isso. Uma outra coisa que você deve considerar muito é que antes de você se arriscar, às vezes é melhor você colocar o barco numa poita lá fora, espera o vento diminuir, espera a situação climática melhorar, e aí você volta novamente a tentar a tua atracação. Isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, se a situação da atracação está ruim, não vá lá atracar. Amarra teu barco numa poita, prende ele bem bonitinho lá, e depois, mais tarde, quando o tempo melhorar, você volta e atraca teu barco. Outra coisa, tenha sempre em mente uma rota de fuga no caso de um problema. Quer dizer, você está entrando numa marina, ou está entrando num porto, e você já vai olhando, puxa, se o vento mudar, ou se a maré puxar, ou para onde que eu corro, né? Sempre tem aí, qual seria a tua rota de fuga? Puxa, eu faço um giro sobre o meu próprio eixo aqui, vou me embora, consigo fazer um giro sobre o meu próprio eixo, vou ter que me entrar num bracinho de rio ali eu consigo fazer um giro para poder ir embora. Então sempre pense nisso, não pense só na atracação, pense numa rota de fuga, que isso vai ser muito útil, muito importante. Falar um pouco sobre marinheiros a bordo. Lógico, isso aqui é um luxo, né? Então a gente vai colocar o que é recomendado. No mínimo 2 para barcos acima de 40 pés, né? Então se você tiver uma pessoa no timão e mais 2 marinheiros, você está numa situação cômoda para atracar bem teu barco. Não é normal. Normalmente é você ter às vezes uma pessoa, às vezes não tem ninguém, né? Às vezes você vai ter que brigar com as armas que tem. É ter um plano traçado para atracagem. Quer dizer, você tem que dizer, bom, eu vou para cá, vou fazer um meio giro, eu vou entrar de ré, eu vou entrar de frente, a maré está vindo para o lado de cá, o vento está para cá. E o pessoal envolvido, os marinheiros ou as pessoas que estão te auxiliando no barco, tem que saber desse plano. Não adianta você guardar para você esse plano. Antes de fazer, explica, olha, você vai pegar esse cabo, você vai pegar esse, e a coisa vai funcionar dessa maneira. Deixe eles bem a par desse plano. E seguir esse plano. Não chegar na metade do caminho e dizer, vamos mudar tudo, não vamos mais de frente, nós vamos vamos entrar agora, em vez de entrar de popa, nós vamos entrar de proa, né? Tente se manter ao plano original,
Antes de começar a tracação, preparar todas as espias, né? Todos os cabos, já deixar eles separados, não deixar eles tudo embolado num pacote. Quer dizer, já deixa eles separados por função, o que é lançante, o que é spring, os mais curtos, os mais compridos, para que no momento que você precisa de um cabo, ele está na mão. Puxou o cabo, jogou, amarrou, está pronto, né? Já colocar as defensas. Já coloca as defensas nas posições que você vê em relação ao cais ou em relação ao marina, onde eles vão ser necessários. E seguir as instruções do skipper, né? Seguir as instruções de quem está aí no comando dessa situação aí. Quer dizer, os marinheiros têm que seguir as instruções deles. E não dar atenção ao pessoal em terra. Sempre tem um cara no trapiche, sempre tem um cara, faça assim, faça assado, mude para cá, vire para lá. Daí o que acontece? Dá uma confusão na cabeça de quem está em cima do barco, porque sempre acredita que aquele cara que está em terra sabe mais que todo mundo. É impressionante, tem um bêbado lá no trapiche, o cara começa a palpitar, todo mundo olha para o cara, o cara deve ser um profundo conhecedor de como se colocar o barco numa vaga. Não dê bola para o cara. Esqueça, pode até ser um profundo conhecedor, mas siga as instruções do teu skipper. Foi traçado um plano, vocês estão seguindo aquele plano, não foi feito de qualquer maneira, é um plano é uma coisa bem planejada, foi bem traçado. Siga aquele plano que você não vai ter problema. E esqueça os palpiteiros, né? Uma coisa que é muito importante também é quem estiver na proa do barco já informar ao piloteiro as distâncias que ele está, por exemplo, do trapiche, do cais, porque ele não enxerga, né? A roda de proa do barco não permite que ele veja. Então o importante é o cara ficar lá 3 metros, 2 metros, 1 metro, para ele saber que atitude que ele tem que tomar, se ele tem que dar um reverso, se ele tem que acelerar um pouco para se aproximar. Isso é muito importante. E a outra também que todos os marinheiros devem fazer é ficar de olho se existem outras embarcações na área, possibilidade de choque, obstáculos, às vezes tem prego no trapiche, dizer, para, que tem um prego no trapiche aqui, ou uma situação de alguém que esteja na água, ou qualquer situação que possa gerar algum obstáculo ou perigo, né? Sempre lembrar, se você tem menos pessoas a bordo, você tem um barco de 40 pés, você está, sei lá, sozinho, ou você tem só tem 2 pessoas, você deve compensar todas essas funções, porque elas têm que ser feitas com a capacitação do pessoal, ou seja, com mais treinamento, o pessoal ter mais agilidade. O que acontece muitas vezes, a pessoa pega o barco, bota 2 amigos que não têm conhecimento nenhuma de mar e espera que naquele momento eles sejam marinheiros, quer dizer, que eles atraquem, desatraquem barco. Isso é uma situação de muito perigo. Quer dizer, pode até pegar esse pessoal e utilizar, mas primeiro dar uma boa treinada para não ter problema. Vamos ver um pouco das amarras agora. Nós conseguimos colocar o nosso barco aí dentro de uma vaga, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho como a gente vai pôr o barco numa vaga. Mas nós vamos ver as amarras aqui, quais seriam as amarras necessárias para manter o barco em segurança, né? Então nós temos aqui, lançantes de proa mantém o barco centralizado. Então eu coloco 2 lançantes na proa e isso vai manter o meu barco fixo, né? Ele não vai nem para um lado nem para o outro e não corre o risco de bater também no cais ou nos morões que estão aqui, né? Os lançantes de popa fazem a mesma coisa, vão manter a popa centralizada e vão evitar que ele bata em qualquer coisa. O que vai evitar que o barco vá avante, né? Que o barco saia da vaga, é o spring de popa. O spring de popa vai ficar preso aqui, nesse cunho do centro aqui do barco, e eu tenho também o spring de proa, que vai evitar que ele vá a ré. Sempre lembrar, quanto mais esticado você mantiver esses cabos, melhor. Quer dizer, vamos supor que você tem aí 3 pés de sobra, né, uma folga que você dê para a maré, nunca mais do que isso. Porque se o tempo muda, ou se entra uma tempestade, ou vem até uns ventos mais fortes, você vai ter que voltar lá e reamarrar teu barco para que ele não bata nos obstáculos que tem, que sempre vai danificar o barco. Lógico, tem as defensas para ajudar, mas sempre alguma coisa acontece para estragar teu barco, né? Uma outra forma de você colocar, que também é segura, que é utilizado por muitas pessoas, é o lançante de popa cruzado. Quer dizer, esse aqui seria um lançante de popa normal, mas se você quiser colocar cruzado, você também pode colocar. E o outro diagrama que nós temos aqui mostra a mesma colocação das amarras, né? Só que com o barco numa posição invertida, ou seja, de proa primeiro,
né? Então nós teríamos as mesmas amarras, os mesmos springers segurando o barco para evitar que ele vá avante e a ré, né? Os lançantes de proa e de popa e de proa segurando ele centralizado, ele vai funcionar da mesma maneira. Então seria a maneira correta de você amarrar teu barco numa vaga de marina. Quando você atraca paralelamente ao trapiche, nós usamos uma coisa um pouquinho diferente. Aqui nós estamos vendo o barco atracado paralelamente ao trapiche, né? Nós estamos usando um springer de popa e um lançante de popa. Nós estamos usando um springer de proa e um lançante de proa. E nós estamos usando duas defensas aqui, que é exatamente para proteger o barco. Então, quanto mais esticado estiver esse springer de proa e esse springer de popa, ele vai fazer pressão sobre as suas defensas. Aqui o barco vai ficar preso. O que nós estamos vendo aqui é uma coisa diferente. Olha, foi colocado aqui no través, foi colocado uma âncora. Por quê? Porque nós temos ventos fortes nesse sentido. Então, estão jogando o barco contra o trapiche o tempo todo. A gente pode colocar essa âncora aqui, uma âncora colocada no través, nesse unho do centro, mas nós temos um problema que se tiver tráfego de barcos, se for um canal, você não vai poder usar isso, né? Quer dizer, é uma situação atípica, onde você não tenha tráfego aqui, que você não vai causar confusão colocando uma âncora aqui. Esse outro diagrama aqui mostra o que é muito comum nas marinas nossas, né? Muitas marinas aqui onde o espaço é um pouco restrito e acaba se não tendo os morões para prender o barco, né? Então como é que você faz? Você vai ter teu barco posicionado, você vai trazer teu barco nessa posição aqui, vai jogar a tua âncora, vai trazer ele de ré lentamente para dentro da vaga e vai fazer as amarrações dos dois lançantes de popa. Você vai amarrar os dois aqui cruzados para prender o barco, né? Aí você vai pôr as suas defensas, aqui vai ter barcos ao lado. É muito comum isso aqui nas marinas utilizarem essa metodologia usando a âncora aqui, né? Então, sempre lembrando, vai lá fora, põe a âncora, né? Derruba a âncora e vem de ré para dentro da vaga e faz a amarração. E no final você dá uma boa conferida para ver se a tua âncora está bem unhada aí, para que o barco não corra. Bom, vamos falar agora sobre saindo do cais ou zarpando. Vamos ver quais são os procedimentos para a gente poder sair do cais. O que é muito importante ter num barco, cada barco tem que ter o seu, é um checklist, né? Tenha um checklist sempre na mão e use ele. Monte um checklist para você. Daqui a pouco tempo eu vou estar disponibilizando um vídeo também, como se montar esse checklist e quais são os itens mais importantes para você verificar. Então, desde parte elétrica, parte hidráulica, parte das válvulas do barco, motorização, óleo, as baterias se estão carregadas, se você tem todos os equipamentos de segurança a bordo, se você está com os coletes salva-vidas, se você tem ou seja, tudo que refere-se ao barco, né? Porque a gente veja, só de eu tentar falar aqui eu já esqueço metade. Então, se imagine você tentando sair com o barco, você com certeza vai esquecer metade dos itens que devem ser verificados. Então o checklist é muito importante, né? Monte um checklist calmamente, né? Tenha ele sempre à mão e verifique. Não adianta dizer assim, tá certo, tá certo. Aí não é um checklist, quer dizer, vai lá, olha e vê se está certo mesmo. Uma coisa que é muito importante é a previsão do tempo, né? Faça uma previsão do tempo não só para aquele dia que você está saindo, e sim para a sua viagem, ou aquela pernada que você vai fazer. Vou ficar 3 dias fora, vou ficar 5 dias fora. Já vês a previsão de tempo para isso. Então, existem várias formas de ver isso, ou pela internet, ou os canais meteorológicos que existem no próprio rádio, né? Mas procure essa informação e nunca se arrisque. Quer dizer, se existe a possibilidade de um temporal, ou existe a possibilidade de um mar ruim daqui 2 dias, e a tua viagem é de 4 dias, não saia. Espera o tempo melhorar. A tua vida vale muito mais do que uma viagem, né? Trace a sua rota, né? Prepare todos os seus mapas, trace a sua rota ou nos mapas em papel ou num plotter. Hoje muitos barcos são equipados com GPS plotter. Você pode já traçar todo o caminho que você vai fazer, e o que é mais importante, o computador vai conferir, né? Ele vai conferir se você está realmente fazendo aquele caminho correto, né? Prepare e confira as velas, quer dizer, desempacota as velas, vê se está tudo correto, vê se não está faltando nenhuma anilha, não está faltando nenhum moitão, vê se os cabos estão corretos, verifique o estaiamento para ver se está bem esticado.
prepare a tripulação e dê as instruções e atribuições de cada um, né? E preparar a tripulação, instruções tanto de saída, né? O que nós vamos fazer? Olha, nós vamos sair primeiro à esquerda, daí nós vamos pegar o canal ali, nós vai acontecer isso, você vai soltar o cabo. Então as instruções de cada um, tanto da saída como as atribuições de cada um no barco, né? Cada um tem que ter uma função no barco e cabe ao skipper, ao capitão, a pessoa que está no comando, dar as atribuições para cada um, nem que seja uma coisa bem simples, como dizer para a sogra, você vai fazer o almoço hoje, né? Mas ela tem que saber que ela vai fazer o almoço. Um pouquinho antes da saída você liga o motor e verifica então toda a parte relativa ao motor, temperatura, se tem água no motor, se tem óleo, se os amperímetros estão marcando que as baterias estão sendo carregadas. Então faz uma boa conferência, uma boa conferida nessa parte do motor, porque ela vai ser muito importante, né? Um pouquinho antes de sair, verifica o leme, vê se ele está funcionando, verifica a posição do vento em relação à tua saída, se o vento vai interferir na tua saída da marina ou não, né? Vê se tem tráfego de outras embarcações na área, né? Solte as tuas amarras e saia lentamente motorando, né? Se você seguir esses procedimentos sempre com cautela e com cuidado, não tenha pressa, faça isso tudo com muita calma, você vai ter uma saída tranquila. Aí está mostrando uma imagem só do pessoal fazendo uma verificação de todos os itens, quer dizer, o rapaz está com o checklist na mão, ou está vendo as válvulas, está verificando se não tem água, vamos subir no mastro e ver se está tudo certo, né? É um procedimento normal que deve ser feito, não é frescura. Nesse diagrama a gente tem uma situação em que a gente tem que tirar o nosso barco que está amarrado em paralelo, num trapiche ou num pier, e ele tem dois obstáculos, um barco à frente e um barco atrás, né? Sempre o que se deve observar sempre quando se vai desatracar um barco é a situação do vento. Quer dizer, nessa situação aqui o vento está a favor, e como nós sabemos, o vento tem uma tendência a puxar o barco para fora e também puxar a proa para fora primeiro, né? Então é uma maneira muito fácil de desatracar. O que você faria? Solta as amarras, né? E usa o seu motor em frente, reverso e o leme para manter o barco afastado dos dois obstáculos, tanto à frente como atrás. Feito isso, o barco com o vento devagarinho ele vai saindo de dentro da vaga, e a partir do momento que você se sentir seguro, você sai com o barco. Então sempre uma desatracação lateral a favor do vento é muito boa e muito fácil de fazer. Nesse diagrama a gente vai ver uma situação um pouco diferente. Nós temos o nosso barco colocado no meio de dois barcos, em paralelo num trapiche ou num cais, e a gente podemos tirar eles de duas formas. Ou podemos tirar eles saindo de popa, que é o que nós vamos ver agora, ou saindo de proa, que a gente vai ver a seguir. A forma como você vai sair de proa ou de popa depende muito de você, da maneira que você mais se adaptar. Então você deve treinar de uma maneira ou de outra e ver qual maneira fica melhor para você. Não é uma situação muito comum para barcos grandes, é uma situação mais comum para lanchas e para barcos pequenos, mas a gente está sujeito a ficar espremido entre dois barcos e precisar tirar o nosso barco de um trapiche em paralelo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que o vento está contra, quer dizer, o barco está sendo pressionado contra o trapiche, né? Nós temos obstáculos na frente e na proa, né? Nós temos que colocar uma defensa aqui. O importante é que você tenha uma defensa aqui nessa situação. Nós vamos colocar um springer de proa no unho da proa aqui e prender no cais, né? O que vai acontecer? Nós vamos virar o leme para fora, como se nós fôssemos forçar o barco a andar para fora, e nós vamos dar uma pequena acelerada. O que vai acontecer com ele? Ele vai trazer a traseira do barco para esse pontilhado aqui. Por quê? Ele não vai conseguir ir para frente porque ele está preso no cais, e a traseira vai ser jogada automaticamente para trás. Aqui nós podemos fazer de duas formas. Ou usar um bastão, ter um tripulante aqui na frente com um bastão que solte isso aqui e afaste então o barco, e afaste e controle aqui para ele não bater no barco da frente. Ou podemos também, da mesma forma, podemos dar uma ré, né? Sair em reverso aqui, dependendo muito da corrente, da maré também, da situação. Saímos em reverso aqui e continuamos o nosso caminho. Então, é uma operação que não é muito complicada. Então, saindo de popa, você prende a proa. A proa fica presa, não esquecer de colocar uma defensa aqui, vai proteger teu barco. Então, prende-se o springer de proa, no unho da proa, no cais,
e acelera-se direcionando a traseira do barco para fora. Vira seu leme como se fosse sair do cais, ele vai jogar a traseira para fora. Essa outra situação é a mesma, quer dizer, nós temos o vento contra, estamos pressionando o barco contra o cais, desatracando em paralelo também, e nós vamos sair de proa, nós vamos sair com a frente do barco, né? Então como é que nós faríamos isso? Nós temos obstáculos dos dois lados, como eu falei, nós colocamos uma defensa na popa, colocamos uma defensa aqui, colocamos um springer de popa preso ao cunho da popa e ao cais, né? Colocamos o motor em ré agora. Você sabe que o leme não vai te adiantar para nada, porque em reverso o leme não funciona. Então coloca-se o motor em reverso, bem lentamente. O que ele vai fazer? Ele vai trazer a frente do barco para cá. Dependendo da força do vento, se o vento estiver muito forte, ele vai ter bastante trabalho para trazer para cá, né? E aí você usa o bastão novamente e um tripulante para afastar ele dos obstáculos e tirar você dessa situação. Então isso aqui é uma situação então que você deve treinar. Você vai sair de popa ou sair de proa. Vamos ver mais uma situação agora. Aqui o diagrama um pouco mais complicado, uma situação um pouco mais trabalhosa, mas é um dos diagramas que são mais usados. Então nosso barco está aqui numa marina, dentro de uma vaga, né? Nós temos aqui uma área de onde passam os barcos, a área de passagem, e do outro lado nós temos mais barcos estacionados ou mais vagas estacionadas, né? O que acontece com o vento quando ele vem contra? Se nós tirarmos o barco aqui e quisermos que ele faça esta volta, como nós vimos anteriormente, o barco faz um arco. Ele começa a fazer o arco aqui, o vento vai pegar na proa dele e vai fazer com que a proa dele desvie, né? Porque a gente sabe que quando o vento é lateral em cima do barco, ele desvia a proa. O que mais provável vai acontecer, se essa distância não for muito grande entre as duas vagas aqui, é que você vai ter um impacto desse lado. E não é o que você quer. Você precisa fazer uma curva mais fechada, mas o teu leme não permite que você faça essa curva fechada, né? Então nós vamos usar de um cabo para fazer isso, né? O cabo funciona assim. Nós pegamos um cabo no nosso unho do meio do barco, na parte central. Nós passamos o cabo em volta aqui do palanque, né? E nós passamos novamente por cima da onde ele veio e nós seguramos o cabo. Correto? Sempre lembrar, ele passa nesse sentido por fora do palanque e depois por cima. Por que por cima? Porque quando ele chegar nessa posição, ele vai estar completamente livre. Ele vai estar completamente livre, né? Esse tripulante que vai fazer o controle disso quando você começar a motorar teu barco para fora, né? Quando ele chegar nessa posição, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma força nesse cabo que vai forçar o barco a fazer o giro. Então ele vai fazer um giro maior do que ele faria normalmente com o leme. A partir do momento que o barco já estiver numa posição que ele está de frente para o vento e que o leme já teria controle da situação, e solta-se esse cabo, recolhe-se esse cabo e o barco segue sua viagem tranquilamente. O único cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte: é na hora de passar esse cabo que ele seja passado corretamente e na hora de soltar. Então você tem que ter um cabo que não tenha nós, que não tenha nada que enrosque, verificar se esse palanque ou esse pilar onde ele está fazendo o giro aqui não tem um prego, não tem alguma coisa, porque a coisa vai complicar. Se você começar a motorar teu barco aqui e esse cabo não se soltar por algum motivo, você vai ter uma complicação aqui. Então a certeza que você tem que ter é que o cabo vai correr liso em volta dessa situação aqui, para que o barco pegue o rumo certo, né? Nesse exemplo, nós vamos estar saindo de uma vaga em uma marina em reverso. Ou seja, ele foi estacionado de proa e agora nós queremos sair em reverso. O que nós temos que observar aqui? O vento, a posição do vento é essa, ou seja, ele está empurrando o barco para fora, né? Ele vai estar empurrando o bico do barco. O canal de saída é para o lado direito, então nós queremos fazer uma manobra nesse sentido para que a gente possa sair pelo canal de saída, né? Qual é a dificuldade que nós teríamos para fazer isso sem o uso dos cabos? Você tentaria fazer o reverso aqui e o barco bateria ou aqui, porque a gente não tem controle dessa distância. O leme não funciona em reverso. O máximo que ele faz é puxar um pouco para a esquerda. O que nós fazemos? Como no exemplo anterior, nós vamos passar duas espias, né? Uma ligando o unho da proa
passando pelo pilar e retornando para a mão do tripulante, e o outro no unho na parte central do barco, né, passando também pelo pilar traseiro e voltando para a mão do tripulante. Então o que esses dois tripulantes vão fazer? Você vai dando a ré no barco lentamente e os tripulantes vão fazer o trabalho do leme. Ou seja, esse vai soltando o cabo um pouco, este vai puxando, até chegar numa determinada posição, que é mais ou menos essa aqui, que ele já liberou esse palanque aqui, que ele pode soltar esse primeiro cabo e depender só do segundo. Termina-se de fazer o giro, coloca-se o barco em posição e vai-se embora. Então esse é um exemplo típico onde você está usando dois cabos, né, da mesma forma que nós usamos anteriormente, sempre lembrando que os cabos devem ser passados em volta do pilar, depois sobre o mesmo, para que eles fiquem em paralelo na hora de soltar, para que não enrosque. É uma maneira muito prática de sair. A dificuldade que você tem é que você tem que ter duas pessoas te ajudando. Nesse exemplo a seguir, o que muda em relação ao exemplo anterior é que nós temos o vento contra agora. O vento não está empurrando mais o barco, ele está contra. Então nós temos o vento nessa posição, o canal de saída está na mesma posição, né? E nós vamos usar basicamente apenas o reverso do motor para fazer nossa, que complicado, para poder sair com o barco. Como é que nós fazemos isso? Damos a ré num comprimento bem grande. Nós precisamos aqui pelo menos de 2 a 3 vezes o tamanho do barco, porque lembre que o barco precisa fazer um arco para poder sair. Se você deixar um espaço muito curto, na hora que ele for fazer o arco, ele vai ter um impacto nos palanques. Então você tem que trazer ele bastante para o meio e depois fazer a saída. Se você não tem espaço para fazer isso aqui, o que você faz? Você usa a técnica do giro. Você faz uma acelerada forte, né? Depois neutro e um reverso forte, e faz o bico do barco novamente virar até ele chegar numa posição que ele possa sair do canal. Então essa é a técnica para tirar de uma vaga no reverso contra o vento. Ela é mais simples, não depende dos cabos.